Olá, Gabi, tudo bom? Hoje a gente foi mais difícil, né? A gente acabaram se encontrando, né? Então, bora para a aula, Gabi. Gabi, o que eu vou precisar para essa aula é do caderno com o seu material, né? O caderno de história, tá? Preciso de lápis, né? Sempre. E aí você vai assistir com a gente vai fazer algumas atividades juntas, tá bom? Bora lá? Gabi, vou compartilhar aqui, ó, vou mostrar aqui na tela para você o seu material para a gente acompanhar junto, né? Eu tô aqui no cantinho da tela, mas vou mostrando com você algumas coisas. Gabi, esse material, né, a gente vai dar continuidade no que a gente já estava falando nas outras aulas, tá? E você está acompanhando com o pessoal da sala. A gente está falando de independência. Vamos lembrar o que é independência. Independência, né, é quando as pessoas lutam para se separar, né, de algo, principalmente para separar a colônia da metrópole. No caso do Brasil, a gente era Brasil, colônia, e a metrópole do Brasil era Portugal, o país Portugal. Agora a gente vai ver a independência, né, da América Latina. Mas o que é essa América Latina que a gente está falando? E aí, eu vou querer que você faça algumas leituras comigo, tá bom? Eu vou explicar e depois eu vou querer que você faça algumas leituras, tá? Para praticar. Bora? Então, o que é América Latina? Olha aqui, ó. O que é América Latina? América Latina são os países que falam a língua latina. Mas quais países? Você estuda outras línguas latinas, sabe qual? Por exemplo, a gente fala o português, né? O português, ele é uma língua latina. Outra língua que você está aprendendo e que também é latina é o espanhol. Por que você tem aula de espanhol, Gabi? Tu habla espanhol, Gabi? Né? O que você tem aprendido de espanhol? O espanhol e o português, no fim, eles não parecem muito, eles não são muito parecidos, né? Eles são muito parecidos por causa disso, porque a língua latina, né, elas são muito parecidas, tá? Então, elas vão ser parecidas. Outra língua latina é o francês, que se fala lá na França. Se você ouvir um dia um francês falando, você vai perceber que, por mais que seja um pouco diferente, no fundo elas parecem muito com o espanhol, com o italiano, com o português. Por quê? Porque elas vêm todas da mesma raiz da palavra, das línguas, né? Que é latina. Mas além da língua, o que vai unir esses países da América Latina? Esses países da América Latina vão se unir também pela comida. Olha, veja, aqui a gente come o milho. Você gosta de milho, né? No México também é normal comer milho. Na Argentina é comum comer milho, né? No Peru é comum comer milho. Lá em Cuba é comum comer milho. Por quê? Nesses outros países que eu falei, todos eles falam espanhol. Entretanto, a gente fala português, é diferente. Só que a gente come milho aqui, come milho lá no México, come milho na Argentina. Tudo bem que em outras partes do mundo também comem milho, mas o milho, Gabi, ele é daqui da América, tá? O milho, desde muito tempo atrás, come-se o milho constantemente. Outra coisa que come também é a mandioca. Você gosta de mandioca? Bom, a mandioca é natural daqui da América também, né? Por isso que os indígenas comiam muita mandioca, por isso que se come mandioca no México, come mandioca em Cuba, tá? Então, ele é bem comum comer. A comida une as pessoas na América Latina. Outro motivo é a colonização. Nós fomos colonizados por países muito parecidos. A Argentina, o México, todos os países que falam espanhol foram colonizados pela Espanha. O Brasil, que fala português, foi colonizado por Portugal. Então, como esses países são parecidos, tiveram colonização muito parecida, nós também temos uma história, né, um passado muito parecido, tá? Então, o que vai definir também isso? Essas lutas de independência
vão ser parecidas também. Então, por isso que isso vai unir, tá? Então, lembrando, independência é quando luta para se separar de algo, né? A gente, quando eu falo, por exemplo, eu quero independência dos meus pais. Eu luto para me separar um pouco dos meus pais, né? Isso é independência. Então, vamos ler comigo? Quero que você leia em voz alta o que é América Latina. Depois você vai ler. São os países que falam língua latina. Exemplo: português, espanhol, francês. O que une esses países? A língua, a comida, a colonização. Depois vai ler para mim. O que é independência? Dependência, luta para se separar. Separar colônia e metrópole. Tem que ler em voz alta. Vou mostrar para você, por exemplo, como que era a América antes, né, quando as colônias eram da Espanha, quando os países não eram países independentes antes, e hoje em dia como que ele é. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo o México aqui e o México aqui. O México era um pouquinho maior, tá vendo? Tinha mais uma cobrinha aqui. A Argentina, olha, a Argentina é praticamente o mesmo tamanho. Paraguai também. Mas, ó, Bolívia, Paraguai e Argentina faziam parte de uma mesma colônia. Tá vendo que eles são cor salmão, né? Um rosinha bem clarinho, meio alaranjado? E olha aqui, cada uma tá numa cor diferente, porque cada um é um país diferente hoje em dia, né? Agora, se você for ver aqui, Equador e Colômbia faziam parte de um mesmo território. Era como se fosse um único, né? Hoje em dia, Equador e Colômbia são bem diferentes, ó, diferentes, né? O Peru, olha para você ver, o Peru vinha até aqui, né? Entrava no território do Brasil. Aqui já não, mas ó, o Peru só é essa parte aqui. Tá vendo que é diferente? Ó, aqui, Suriname, Guatemala e Guiana faziam parte de um mesmo território. Tá vendo? Ó, cada uma de uma cor, porque hoje cada uma faz parte de um país. Tá vendo que era bem diferente, né? Os territórios eram maiores, né? Tipo, os países não eram todos separadinhos que nem aqui. Hoje é aqui, hoje em dia. Por exemplo, aqui, ó, os países todos aqui, ó, da América Central faziam só, né, só tão de cor verde, porque todos eles pertenciam, né, ao mesmo território. Hoje, tá vendo, ó, cada um é de uma corzinha, porque cada um, né, é de um território específico, cada um é um país diferente. Cada um conseguiu uma independência diferente. Tá bom? Então, como que era formada a sociedade nas colônias espanholas antigamente? Né? Do que eram formadas? Assim? Tinha classes, as pessoas eram todas iguais, eram todas diferentes? As pessoas, elas eram todas diferentes. Tinham os grupos, né? Como a gente já viu aqui no Brasil. Tinha um grupo de indígenas, tá vendo? Olha as características dos indígenas, né? Eles têm a pele mais avermelhada, né? O modo de se vestir é um pouco diferente também. Existiam vários tipos de indígenas aqui na América, né? Antes da chegada né, dos espanhóis. Existia também os africanos escravizados, os negros escravizados, né? Eram negros que antigamente, como eu falei, infelizmente, né, eles eram considerados objetos. Olha que horrível que aconteceu com eles, né? Eles eram torturados, né? Tinham que trabalhar demais, trabalhavam sempre, né, no lugar dos brancos, né? Os negros, eles eram escravizados. Tinha parte também dos espanhóis. Quem que eram os espanhóis? Esses espanhóis, né? Eles tinham vindo da Espanha. Eles moravam na América, mas vieram da Espanha. E, por fim, tinha o filho dos espanhóis, tá vendo? Os filhos dos espanhóis eram chamados de crioulos. Crioulos, né? Era sempre os espanhóis, então eles eram brancos, tá vendo que eles são muito parecidos, mas eles eram nascidos na América mesmo, né? Eles eram aqui nascidos na América. Então, por que aconteceram as independências?
Vamos lá ler comigo? As independências vão acontecer porque os filhos dos espanhóis, esse aqui, não estavam satisfeitos com as coisas. Aí, por que é a independência? Teve a ação do iluminismo, né? O iluminismo, lembra, tem aquela coisa de liberdade, que eles querem liberdade. Os filhos dos espanhóis, esse aqui, eles queriam pagar menos impostos, ou seja, dar menos dinheiro ao rei da Espanha, né? Os filhos espanhóis também queriam trabalhar em cargos do trabalho mais poderosos, né? Eles queriam receber mais dinheiro. Cargos esses que somente os espanhóis é que podiam estar, tá? Antigamente, os filhos de espanhóis, os crioulos, não podiam ficar no mesmo cargo de trabalho que os espanhóis. E os filhos de espanhóis e indígenas queriam muita igualdade social. Esse grupo aqui, os indígenas, ó, esse grupo, eles eram tratados também com muita violência e eles queriam ter os mesmos direitos que os filhos dos espanhóis. Eles queriam ser tratados igualmente. Então, vamos ler lá comigo? Ó. Por que aconteceram as independências? A ação do iluminismo, queriam diminuir o pagamento de impostos, os filhos de espanhóis queriam trabalhar nos cargos mais poderosos, filhos de espanhóis e indígenas queriam direito à igualdade social. Conseguiu ler tudo junto? Vamos então ler mais um pouquinho. Como as pessoas na América conseguiram lutar por essa separação? Por que elas conseguiram, né? Esses grupos conseguiram lutar aqui na América? Porque a Espanha estava em guerra com a França. Olha aqui, ó. Aqui você consegue ver um grupo de soldados, né, espanhóis. Aqui você vê de vermelho um grupo de soldados, né, franceses. Eles estão em luta entre eles, né? A Espanha, por causa disso, porque estava em guerra com os franceses, diminuiu a vigia nas colônias, parou de mandar gente para vigiar as colônias, tá? É por isso, como não tinha mais espanhol aqui na América, olhando direito para o que os crioulos, indígenas e os negros escravizados faziam, eles aproveitaram, principalmente os filhos de espanhóis, para fazer uma luta armada por independência, né? A gente vai falar, então, da primeira guerra por independência aqui na América, que foi a independência do México. Ó, tá vendo aqui em vermelho? Aqui fica o mapa do México, tá? No material, circula para mim onde está o mapa do México, então. Circula. O que eles queriam? Quem que lutou na independência do México? Diferente dos outros lugares, no México, quem lutou foram os indígenas. Vamos lá ver os indígenas de novo. Ó, foram esse grupo, os indígenas. Quem lutou mais, né? Foram os padres. Padres lutaram também. Olha os padres. Consegue identificar os padres pelas cruzes, né? Quem lutou também foram os filhos de espanhol. Olha os filhos dos espanhóis aqui, ó. Filhos de espanhol, os crioulos. E quem mais lutou também foi uma participação popular, ou seja, a população participou bastante. Olha essa imagem que representa, né, a luta por independência no México. É uma luta, bem, tem muita gente lutando por ela. O que essas pessoas, tanto, né, os indígenas, os padres, os filhos espanhóis e a participação popular queriam? Eles queriam maior distribuição de terra, ou seja, que cada pessoa tivesse seu pedacinho de terra. E não só uma pessoa tenha muita terra. Eles querem que várias pessoas tenham um pouco menos de terra, mas aí todo mundo tem. Eles queriam o fim do trabalho escravo indígena. Porque apesar do trabalho escravo indígena ser proibido,
ele ainda não tinha acabado. Os indígenas queriam ser livres também. E igualdade nos trabalhos. Vamos ler comigo? Quem lutou? Quem lutou foram indígenas, padres, filhos de espanhóis e teve participação popular. Leia comigo. O que eles queriam? O que queriam? Maior distribuição de terras, fim do trabalho escravo indígena e igualdade nos trabalhos. Vamos fazer uma atividade? Gabi, nessa atividade aqui, eu quero que você circule para mim aonde está esse padre. Onde que você acha esse padre nesse desenho maior? Aonde está esse espanhol aqui nesse desenho maior? Circula para mim. Aonde está esse indígena nesse desenho maior? E aonde estão esses negros nesse desenho maior? O que você precisa fazer é circular e achar, né, esses personagens dessa história. Vamos descobrir quem que vence? Quem vai vencer? Quem vai vencer são os filhos dos espanhóis, aqueles crioulos que eu falei lá em cima. O que mudou? Os filhos dos espanhóis conseguiram grandes fazendas, tá? Eles conseguiram mais fazenda e eles possuíam, né? Eles seriam os donos. E os indígenas e pobres não conseguiram igualdade. No fim, a luta por igualdade dos indígenas, como esse aqui, não foi ganha. Eles não conseguiram o que eles tanto lutaram. Não conseguiram, infelizmente. Vamos ler então comigo? Quem vence? Os filhos de espanhóis. O que mudou? Os filhos de espanhóis conseguiram grandes fazendas. Indígenas e pobres não conseguiram igualdade, tá? E aqui abaixo vão ter algumas atividades. Vamos fazer? O que é independência? Lembra lá em cima o que eu falei que é independência? Faz um xizinho para mim. O que é independência? Independência é luta para se separar da metrópole ou é língua espanhola? Quem lutou nas independências? Você tem que anotar para mim, fazer o xizinho. Professores, alunos indígenas ou filhos de espanhóis e indígenas? Tá? E por essa aula, Gabi, é só. Faça essas atividades, né? Leia em voz alta, né? Depois a gente vê como que você tá indo e a gente se encontra amanhã. Beijo, Gabi. Tchau, tchau.